Então, retomando um pouquinho do que a gente viu anteriormente, nesse grupo, então, de epistemologia, né, que tem colega novo chegando aqui, a gente tenta entender essa área da filosofia, né, entender quais são os problemas, quais são os argumentos para tentar resolver esses problemas dentro dessa área chamada epistemologia, também conhecida como teoria do conhecimento. Então, existem questões como a própria definição do conhecimento, né? Como é que a gente define o que é conhecimento? Tem questões relativas a se é que é possível definir conhecimento, ou se conhecimento é um conceito básico, será que ele pode ser definido em outros termos, né? Então, algumas vertentes dizem que dá para definir o conhecimento, outras que não, né? Então, tem essas discussões. Então, a gente analisa, por exemplo, também as fontes do conhecimento, de onde vem, como é que surge, né? Será que vem por meio dos sentidos? Será que o conhecimento puramente racional, abstrato, simplesmente pensando é possível? Questões desse gênero também são importantes para nós. E aí, a gente pegou então esse texto aqui sobre o verbete, epistemologia, da enciclopédia de filosofia da Stanford, para tentar entender melhor, de uma forma bastante ampla, essa área. Então, os autores aqui desse texto, eles usam um termo que é o sucesso cognitivo para abranger tudo aquilo que é importante do ponto de vista da epistemologia. Então, ele fala de conceitos como crença, procedimentos que a gente utiliza, etc. Então, existem algumas coisas que podem ter esse sucesso cognitivo, né? São pessoas, são procedimentos que podem atingir esse sucesso cognitivo, são funções de crença, né, que a gente viu nos últimos grupos, etc. Então, tem várias coisas que podem obter um sucesso cognitivo e tem, então, esse sucesso cognitivo que é, vamos dizer assim, o objetivo epistemológico dessas coisas, né? Então, um pouco, assim, de forma muito geral, do que a gente falou antes, envolveu algumas questões desse tipo. É claro que tem muitas outras coisas que foram vistas, mas não dá para a gente sumarizar agora para não perder o foco aqui. A gente está na sessão 1, então são 5 sessões esse texto. Então a gente passou por da 1.1 até 1.4, né? Então existem subseções. Então a gente está na subseção 1.5 agora, e aí depois tem a 1.6. E depois a gente passa para a seção 2, que que eu acho que começa a ficar mais tranquilo, a gente volta, vamos dizer assim, para a epistemologia mais tradicional, mais próxima dos manuais. E aqui o texto da Stanford, ele começa com termos que a princípio estavam mais obscuros para nós, agora acho que vão se esclarecendo um pouquinho mais. Mas é justamente porque parte do ponto de vista contemporâneo e todas as correntes filosóficas que pensam hoje a epistemologia. Então, por isso, né, pelo fato de estar discutindo esses problemas no estado atual da questão, né, no estado da arte, como dizem, é, é muita coisa, é muito condensado. E às vezes a gente fica com dúvida o que o autor está querendo dizer, o que é essa corrente, ou o que é aquela corrente filosófica, mas faz parte. Eu acho que tudo isso por causa da pluralidade de coisas que são abordadas aqui, trazem essas dúvidas para nós, né? Então, deixa eu arrastar aqui minha barrinha.
vai ficar invisível para vocês. A gente pode começar a ler, então, e aí levanta as questões, tenta resolver, tenta entender melhor, né? Então, vamos lá. Então, o que torna algo um sucesso cognitivo? Aí a tradução, acho que tinha colocado, tinha ficado estranha aqui, eu coloquei torna em cima só para lembrar. O que faz com que algo seja um sucesso cognitivo? Então, o que faz com que algo seja considerado uma forma de sucesso cognitivo? Por exemplo, por que considerar que saber qual é a capital do Paquistão é um sucesso cognitivo, em vez de apenas outro estado cognitivo que um agente pode ocupar, como ter 70% de certeza de que Islamabad é a capital do Paquistão? Nem todo estado cognitivo proporciona sucesso cognitivo. Conhecer, compreender, dominar. Esses são sucessos cognitivos. Mas ter 70% de certeza em uma proposição não é, por si só, um sucesso cognitivo. Mesmo que esse estado de certeza possa ser parcialmente constitutivo do sucesso cognitivo de um agente quando este o mantém nas circunstâncias certas e pela razão certa. Qual é a diferença? Então, gente, tem algumas coisas que ficaram, não ficaram claras para mim aqui, que o autor tá querendo dizer. Então, ele diz que, por um lado, saber, e eu acho que a gente pode tomar como sinônimo de conhecer aqui, ele é um tipo de sucesso cognitivo. Quando a gente sabe algo, diz que conhece algo, então, e a gente de fato conhece, né, não é só o dizer, então a gente atinge um determinado sucesso cognitivo. E por outro lado, ele diz que quando a gente tem alguma certeza, né, alguma chance, vamos dizer assim, a gente tem 70% de certeza nas palavras dele ali, né, que Islamabad é a capital do Paquistão. Nesse caso, a gente não tem sucesso cognitivo. Aí, o que não ficou claro para mim é, bom, primeiro, a primeira coisa será que é possível ter graus de certeza e poder quantificar esses graus? Eu acho que graus de certeza talvez a gente até possa ter, né? Quando a gente diz assim, olha, eu acho que Islamabad, se eu não me engano, Islamabad é a capital do Paquistão. E aí você está recorrendo a uma memória que você não tem muito clara na tua cabeça. Então, você tem essa crença, né? Você acredita que Islamabad é a capital do Paquistão, no entanto, não tem certeza plena, não tem 100% de certeza. Eu acho que é possível, né? A gente acreditar em algo sem estar completamente certo. A gente faz isso o tempo inteiro. No entanto, a minha primeira questão é, será que é possível quantificar, né? Dizer que é 70%, dizer que é 60% de certeza que a gente tem sobre algo? O que vocês acham, gente? Será que é possível? Parece que algumas correntes filosóficas aí dizem que é possível quantificar crenças. Parece, para mim, particularmente, parece estranho dizer que dá para jogar um número e falar o grau de certeza numérica ali uma pessoa tem, a crença que ela tem em algo. Bom, de qualquer forma, essa foi a minha primeira dúvida. É possível quantificar crenças? A segunda dúvida que eu tenho, e que não está claro no texto, é por que, dado que existe, né, vamos supor que exista, então, essa quantificação da crença, a gente não sabe ainda se é possível quantificar, mas vamos supor que exista essa quantificação, e existindo ela, então,
por que que ela não pode ser considerada um sucesso cognitivo? E o autor fala aqui, ó, ter 70% de certeza em uma proposição não é por si só um sucesso cognitivo, mesmo que esse estado de certeza possa ser parcialmente constitutivo do sucesso cognitivo de um agente quando este o mantém nas circunstâncias certas e pela razão certa. Ou seja, então o cara que tem 70% de certeza ali que Islamabad é a capital do Paquistão, ele pode manter nas circunstâncias certas, digamos, não sei o que ele está chamando de circunstâncias certas aqui, vamos, talvez seja a correspondência com, não sei se é a correspondência, mas de qualquer forma a gente sabe o que é pelas razões certas, né? Então vamos dizer que ele tem justificativas para acreditar nisso. Ele lembra que ele viu em algum livro de geografia, por exemplo, que essa é a capital do Paquistão, mas essa memória não está muito fresca na cabeça dele, então ele tem uma justificativa e ele tem uma crença que é mais ou menos certa e que pode, talvez, corresponder à realidade. Então, a minha questão será que por que será que, nesse caso, não é considerado um sucesso cognitivo, quando você tem graus de crença, mesmo tendo justificativas? E no caso aqui do conhecimento, ou do saber como um todo, é considerado sucesso cognitivo, ou compreender, ou dominar. Essa é uma dúvida que ficou assim, e eu não cheguei a uma resposta para ela. Então, por que que graus de crenças numa proposição, ou graus de certeza em uma proposição, não podem, não podem ser considerados sucessos cognitivos, ainda que acompanhados de justificativa, por exemplo. Então, os colegas a qualquer momento podem falar, interromper, mas eu fiquei com essas dúvidas, gente. Se vocês tiverem assim, uma luz ou pensaram em algo para isso, né? Para esses graus de certeza, aí vocês comentam aqui também. Né? Aproveitam para levantar questões também, o que não ficou claro, e assim por diante. Então, acho que a gente pode passar para o próximo parágrafo, né? Então, a gente tem essa ideia inicial aqui de que algumas coisas são sucesso cognitivo e outras coisas não são. Trabalhos recentes sobre esse tema tendem a defender uma das três respostas seguintes. Então, existem alguns trabalhos aí dentro da filosofia, e a tendência é responder de um desses três modos a questões sobre esse tema. Então, a primeira corrente filosófica, né, que se traz aqui é o chamado contratualista. O contratualista afirma que um determinado estado cognitivo conta como uma espécie de sucesso cognitivo, porque a prática de assim o explicar serve a certos interesses práticos amplamente aceitos. Parece que o contratualista tá pensando por um viés mais pragmático, mais prático aqui, né, a princípio. Então, isso é o que vai determinar, isso é o que vai dizer o que é um sucesso cognitivo para o contratualista. E aí vem a ideia de contrato, né? Lembra lá dos contratualistas na filosofia política, né? De um contrato social, etc. Então, existe, eu acho que tem esse transportado para a epistemologia, que é essa ideia de espécie de contrato para aquilo, para certos interesses práticos que nós temos, né? Por exemplo, segundo Craig, devemos descrever uma pessoa como conhecendo algo como forma de sinalizar que seu testemunho a respeito de algo é confiável. Então, talvez o interesse prático aqui para um contratualista seja
confiar nas pessoas, né? Uma rede de confiança, você saber em quem você pode confiar, em quem você não pode confiar. Então, essas avaliações de testemunho, por exemplo, né, quando alguém dá um testemunho a respeito de alguma coisa, quando alguém te conta algo, né, vamos colocar dessa forma. Quando alguém te conta algo, você vai ou não confiar nessa pessoa, segundo determinados critérios, né? Então, parece que para o contratualista, aqui, essa confiabilidade, que é parece ter a espécie de sucesso cognitivo aqui, né? Ou, deixa eu ver, descrevendo uma pessoa como conhecendo algo como forma de sinalizar que seu testemunho a respeito desse algo é confiável. Então, talvez o sucesso cognitivo conhecer algo, né, seja, quando a gente diz que alguém conhece algo, a gente está dizendo que o testemunho daquela pessoa é confiável. Então, em termos contratualistas, talvez seja essa confiabilidade, né, esse fim prático de confiar ou não em certas pessoas, seja o que vai determinar o que é sucesso cognitivo ou não. Nesse caso aqui, o ser confiável talvez determine talvez determine o sucesso cognitivo, alguém conhecendo algo, né? Quando alguém conhece algo, a gente pode dizer que alguém conhece algo quando ela é confiável. Aqui ficou bem abstrato, tá? Porque são 3 linhas explicando uma corrente filosófica toda, né? Uma linha de pensamento toda. Eu não li o Craig, ainda que é o autor citado aqui, mas dá uma ideia aqui do que é esse tal contratualismo, né? E aí, seguindo para as outras correntes filosóficas. Essa visão contratualista é elaborada mais detalhadamente em Lugramati, 2012, e utilizada para resolver um enigma sobre raciocínio dedutivo em Lugramati. Então, tem um problema lá a respeito do raciocínio dedutivo, né, um enigma, e aí esse cara que vai utilizar esse modo contratualista de pensar para tentar resolver esse enigma, que eu desconheço também, tá? Então, aqui a enciclopédia está trazendo uma ideia do que seja a corrente, uma ideia de um problema vamos dizer assim, pode ser resolvido por meio dessa corrente filosófica, embora não detalhe ou não defina exatamente as coisas. Tudo bem, vamos adiante, né? Só para ter uma ideia de que existe o contratualismo, já deu para ter. Ok, a gente parou aqui. Aí tem a outra corrente, que é o consequencialista. O consequencialista afirma que um determinado estado cognitivo conta como uma espécie de sucesso cognitivo porque tende a constituir ou a promover algum benefício crucial. Segundo alguns consequencialistas, o benefício em questão é o de ter crenças verdadeiras e não ter crenças falsas. Então, o consequencialista, aqui ele estaria pensando nas consequências, quando é que um estado cognitivo de um agente vai contar como um sucesso cognitivo, quando é que a gente pode dizer que um agente tem sucesso, né? Ou que um estado de um agente, como crença, por exemplo, pode ser um sucesso. Quando ele tem boas consequências, né? Um benefício crucial, como diz aqui, quando promove algum benefício crucial, e um dos exemplos de benefício crucial é ter crenças verdadeiras e não ter crenças falsas. Certo? Então, quando é que talvez aqui não dá exemplo, né, de qual é o sucesso cognitivo de qual é o estado cognitivo em questão, mas vamos pensar na crença ali que foi o exemplo usado mais para cima na outra corrente, né? Ou lá no primeiro parágrafo. Quando é que crer, então, segundo os consequencialistas,
pode ser um sucesso cognitivo, ou quando é que estar justificado em crer, talvez pode ser um sucesso cognitivo, aí a gente mistura crença e justificação, quando isso promove ter crenças verdadeiras e não ter crenças falsas. Então, crer justificadamente pode promover crenças verdadeiras e pode excluir as crenças falsas. A consequência é essa exclusão de crença falsa e essa obtenção de crenças verdadeiras é uma boa consequência, vamos dizer assim, é o que vai dizer quando um estado cognitivo é um sucesso cognitivo. Que ficou um pouco abstrato também, mas o que vocês acham, gente? Alguma coisa sobre o consequencialista até aqui? Alguma dúvida? Assim, tá abstrato ainda, né? Mas eu acredito que a partir da sessão 2 lá, as coisas vão ficando mais claras. E aí tem as pessoas aqui que defendem, né, essa ideia de consequencialista. E aí, segundo outros consequencialistas, trata-se do benefício de ter uma compreensão abrangente da realidade. Seja lá o que isso significa. Outra coisa que não está definida. O que é ter uma compreensão abrangente da realidade? Não faço ideia. Não está definido. Não vou tentar especular aqui, porque eu não tenho nenhuma ideia mesmo. Mas, enfim, esse é um outro tipo de consequencialismo. Segundo outros consequencialistas, né, trata-se de um benefício que não é estritamente epistêmico, como, por exemplo, viver uma boa vida, ser um agente eficaz ou disseminar o próprio patrimônio genético. E isso aqui é bem novo para mim, né? Então, alguns consequencialistas dizem que algo vai contar como sucesso cognitivo quando o benefício, a consequência, ela não é epistêmica, não é estritamente epistêmica, pelo menos, não é só epistêmica, né? Então, existem outros valores, outras coisas que vão determinar o que é um sucesso cognitivo, como, por exemplo, aqui viver uma boa vida. Seja lá o que isso signifique também para esse consequencialista, né? O que é viver uma boa vida? Aí talvez o Aristóteles ajude a gente lá a dizer o que é viver uma boa vida, né? Talvez por meio da eudaimonia, mas não sei. Enfim, esse é um sucesso não cognitivo, é um sucesso, vamos dizer assim, prático. É um guia prático, né, para dizer o que é um sucesso cognitivo, mais precisamente. Ser um agente eficaz. Aí tem a referência aqui, também, o que é ser um agente eficaz, né? Não sei. Ou disseminar um patrimônio genético. Isso aqui eu achei muito doido, porque você disseminar o teu patrimônio genético, então, é a consequência que vai guiar, vai dizer se você tem sucesso cognitivo ou não. Segundo uma perspectiva aqui do consequencialismo. Né? Então, as pessoas que reproduzem direitinho, né, e conseguem guiar a vida por esse meio, talvez, tenham sucesso cognitivo. E aí, por que não? Aí não sei se seria viagem demais incluir outros animais, né? Mas aí teria que responder, por exemplo, se o animal é capaz de ter crença, etc. Mas, enfim, são coisas práticas. As consequências, então, para o consequencialismo é o que vai dizer o que conta como sucesso cognitivo, né? Vocês não acharam curioso isso aqui, gente? Muito bem, então o consequencialista pensa nas consequências para dizer o que é o sucesso cognitivo, o contratualista faz uma espécie de contrato aqui para dizer o que é o sucesso cognitivo. Então, também tem interesses práticos envolvidos, que são consequências nos dois casos, né? Os dois estão pensando em consequências, por isso chama consequencialismo. E aí tem a terceira corrente filosófica aqui, que é o constitutivista.
O constitutivista pode afirmar que um determinado estado cognitivo conta como uma espécie de sucesso se o objetivo constitutivo de alguma característica de nossas vidas for alcançar esse estado. E aí vem os exemplos, né? O que são essas características, assim, da nossa vida que vai alcançar algum estado? É isso, então, que vai guiar o que conta como sucesso cognitivo. Aí, talvez os exemplos ajudem a esclarecer, porque ficou muito abstrato essa formulação aqui em cima. Por exemplo, o constitutivista poderia dizer que o conhecimento é uma espécie de sucesso cognitivo por ser o objeto constitutivo da crença. Nessa parte, só fazer uma pausa na vírgula, né? Parece que ele está dizendo constitutivismo no sentido de que algumas coisas constituem algo mais amplo. Então, e fala objetivo constitutivista, né? Então, o conhecimento, então, é uma coisa que pode ser constituído por crença. Então, existe uma parte, uma característica da nossa vida que é acreditar, né? Essa é uma característica dos seres humanos. E a crença, talvez, ela possa contar como, ou melhor, ele fala do conhecimento, né? O conhecimento pode contar como uma espécie de sucesso cognitivo, acho que eu misturei as coisas aqui, por ser o objetivo constitutivo da crença. Parece que está quebrando o conhecimento aqui já em... O que ele está dizendo parece ser... Olha, existe um objetivo para os seres humanos ao acreditar. Qual que é o objetivo para o ser humano ao acreditar? É chegar até o conhecimento. Esse é o objetivo para nós. Então, para essa linha aqui, o constitutivista, parece que pensa mais ou menos nessa linha. A gente pode acreditar e somar algumas coisas com essa crença, ou avaliar de determinada maneira essa crença, de modo que a gente chegue ao conhecimento. Quando a gente chega ao conhecimento, então, a gente atinge o nosso objetivo, e é isso que conta para o sucesso cognitivo, né? Ou que a compreensão é uma espécie de sucesso cognitivo por ser o objetivo constitutivo do raciocínio. Então, um raciocínio como um todo, né? A compreensão, então, vamos dizer assim, o raciocínio a gente vai ter várias compreensões, vai ter que compreender as suas etapas, eu imagino, para poder compreender esse raciocínio como um todo. Então, a compreensão é viável, ela é um tipo de sucesso cognitivo na medida em que você atinge um objetivo que é raciocinar. Aqui também, claro, fica de uma maneira muito jogada, né? E dessa vez, infelizmente, eu não tive tempo de pesquisar, né, mesmo nas inteligências, para saber exatamente a que se referem essas coisas. Então, eu li umas 2 ou 3 vezes aqui, mas não pude fazer a pesquisa ponto a ponto, como havia feito em outros encontros, né? Ou que a sabedoria prática é uma espécie de sucesso cognitivo por ser objetivo constitutivo de toda a vida humana. Aqui fica muito amplo. Então, a vida humana teria como... Toda atividade humana, então, pode ser guiada, talvez, ali pela sabedoria prática. E por isso, então, a sabedoria prática conta como um sucesso cognitivo. Aí, beleza. É claro que existem filósofos que são considerados constitutivistas por acreditarem, por exemplo, que o conhecimento é o objetivo constitutivo da crença. Ou que a geração de conhecimento é o objetivo constitutivo da asserção.
Mas esses mesmos filósofos não estão, por isso, comprometidos com o constitutivismo aqui descrito, uma vez que não estão comprometidos com essa explicação do que faz do conhecimento uma espécie de sucesso cognitivo. Então, existem outras correntes aqui que poderiam se assemelhar ao constitutivismo, mas que não são exatamente idênticas ao constitutivismo no sentido em que o autor está tratando aqui. Tudo bem, gente? Eu acho que essa parte aqui, esse parágrafo, ele traz uma porção de coisas que não estão absolutamente claras, e talvez o autor pudesse trazer exemplo para esclarecer, mas de qualquer modo ele traz aqui a citação dos autores que falam dessas espécies de consequencialismo, constitutivismo, contratualismo. E aí, se for o caso, né, se chamar atenção, for interessante, dá para buscar depois essas correntes ali. Gente, o que vocês acham aí? Deu para ter uma ideia geral, assim? Entender absolutamente, eu acho que a gente não atingiu esse sucesso, né? Eu, pelo menos, eu posso falar por mim, né? Não atingi nesse parágrafo aqui. Mas deu para ter uma ideia dessas correntes filosóficas, né? No geral, aqui é o que conta para algo ser um sucesso cognitivo, e aí tem linhas de pensamento diferentes sobre isso, que vão pensar de diversas maneiras o que conta. Então, elas vão estar levando em consideração coisas distintas para dizer o que é sucesso cognitivo ou não. Seguindo aqui, gente, se tiver uma coisa muito absurda, muito obscura aqui, que vocês vejam, né, a gente tenta parar e tenta entender passo a passo, né, mesmo que seja na especulação mesmo, porque talvez a gente sabe que nem sempre é possível ir buscar referências secundárias, embora seja importante. É claro que, então voltando aqui ao texto, é claro que é possível que uma das três respostas mencionadas acima esteja correta para alguns tipos de sucesso, enquanto outra das três respostas esteja correta para outros tipos de sucesso. Considere, por exemplo, a diferença entre o tipo de sucesso envolvido em ter um estado adequado, por exemplo, ter uma crença que constitui conhecimento, e o tipo de sucesso envolvido em ter um estado valioso. Por exemplo, ter uma crença cuja sustentação seja benéfica. Talvez o constitutivista possa explicar o primeiro tipo de sucesso melhor do que o consequencialista. Mas o consequencialista pode explicar o segundo tipo de sucesso melhor do que o constitutivista. Obviamente, se e quando as exigências desses diferentes tipos de sucesso entrarem em conflito, o agente enfrentará a questão de como proceder. Muitos trabalhos recentes em epistemologia têm tentado arbitrar essa questão ou questionar a suposição de possível conflito que a origina. Tá? Então, dependendo do que a gente quer, a gente vai utilizar uma dessas correntes filosóficas. Às vezes, a gente vai ter que escolher entre uma e outra, mas nem sempre, porque às vezes elas podem ser conciliáveis. Então, acho que o contraste é esse, né? Então, se a gente quer, por exemplo, considerar que um estado adequado, ter um estado adequado, isso. Por exemplo, ter uma crença que constitui conhecimento, e o tipo de sucesso envolvido em ter um estado valioso. Por exemplo, ter uma crença cuja sustentação seja benéfica. Então, a gente está pensando em termos de ser benéfico, por exemplo, né? Talvez o consequencialismo, quando é que a gente deve acreditar? Se a gente deve acreditar pensando
nos benefícios, né, pensando nas consequências da nossa crença, talvez a linha do consequencialista aí seja melhor. E quando a gente pensa em ter um estado adequado, por exemplo, obter conhecimento, né? Então a gente pensa, ó, meu objetivo aqui é o conhecimento, não é levar uma boa vida, por exemplo, ou coisa do tipo, mas é ter conhecimento. Aí talvez o constitutivista seja um modo, né? Esse constitutivismo seja um modo melhor de se pensar. Então aqui é basicamente o que nos interessa, e dependendo do que nos interessa, é a linha filosófica que a gente vai se aprofundar. Certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Limite. Certo. Deixa eu ver, são 4h22. Temos alguns minutos ainda. Acho que dá para terminar essa parte aqui. Essas diferentes maneiras de compreender o sucesso cognitivo dão origem a uma compreensão diferente da gama de formas pelas quais o sucesso cognitivo pode ser obstruído. E, portanto, há uma compreensão diferente da gama de formas pelas quais os agentes podem ser prejudicados. E, por vezes, até mesmo injustiçado por tais obstruções. Por exemplo, na visão contratualista, os danos epistêmicos podem estar incorporados nos termos do contrato. Ou seja, tais danos podem ser causados não apenas pelas formas específicas pelas quais interpretamos ou implementamos nossa prática de avaliação epistêmica, mas sim pelas características fundamentais dessa prática em si. Por exemplo, uma prática que concede status de conhecimento a uma crença formada com base na percepção sensorial, claramente conceitualizada, mas não a uma crença formada com base em um senso menos claramente conceitualizado e de uma necessidade pessoal, é uma prática que desacredita sistematicamente as crenças formadas por exercício de empatia em relação às crenças formadas de outras maneiras comuns. Então, a gente pode pensar que essas diversas correntes filosóficas que foram tratadas aqui em cima, né, e diversas maneiras de compreender o sucesso cognitivo, como a partir da ideia de prejuízo epistêmico, né? Quando é que uma pessoa vai ser prejudicada epistemicamente de acordo com essas linhas, ou mesmo até, como a gente vai ver depois ali no 1.6, né, como essas próprias linhas de pensamento, elas podem, vamos dizer assim, carregar esses preconceitos que vão levar a danos epistêmicos. Aqui ficou um tanto, claro, da formulação que eu dei aqui ficou obscuro, mas eu trouxe um exemplo aqui que o Gemini ajudou nesse caso. Foi um dos casos que eu pesquisei. Então, o texto propõe aqui uma comparação entre métodos de formar crenças. Percepção sensorial conceitualizada é o ver para crer. Então, ele fala ali em percepção sensorial conceitualizada. Quando você conceitualiza, quando você tem um conceito para dizer o que é a tua percepção, né? Exemplo, eu vi que o copo caiu, logo ele caiu. A sociedade aceita isso como conhecimento instantâneo. Né? Então, você tem os conceitinhos de copos, tem o conceito de cair, existe o conceito para tudo isso. Você conceitualizou uma percepção que você teve. Senso de necessidade pessoal, empatia, que por outro lado, né, é o contraste da conceitualização. É a capacidade de sentir ou intuir o estado emocional de outra pessoa ou uma tensão social antes mesmo que ela seja dita. Então, veja, quando você é empático com alguém, você percebe de alguma forma, não percebe, talvez, não sei, porque a gente estava falando de percepção ali em cima,
Se for percepção, não é percepção sensorial, né? Mas você vê que a pessoa, você nota de alguma forma que a pessoa, sei lá, está se sentindo mal, por exemplo. A pessoa está passando por uma crise de ansiedade, né, e ela está passando mal. Mas você não consegue conceitualizar que aquilo é uma crise de ansiedade, e a pessoa também não sabe que aquilo é ansiedade. No entanto, você tem empatia por ela. Então, se você diz que só conta como sucesso cognitivo aquilo que é conceitualizável, você está excluindo esse caso de empatia como um sucesso cognitivo. Você está dizendo que não importa, né? O problema apontado, se a nossa prática de avaliação, o contrato, diz que apenas o item 1 gera conhecimento e o item 2 é apenas sentimentalismo ou impressão subjetiva, o sistema está desacreditando sistematicamente quem utiliza a empatia como ferramenta cognitiva, né? Então, justamente, é uma exclusão da empatia aí como uma forma cognitiva de se ter sucesso. Porque isso é injustiça. O autor argumenta que isso não é um erro de percurso, mas uma falha na fundação da prática. Então, a própria fundação ali do que você está considerando sucesso cognitivo, que deve ser sucesso cognitivo, que depende, então, da conceitualização, ele é excludente, ele exclui coisas que não vão contar como sucesso cognitivo, como a empatia, né, o caso ali. Marginalização. Certos grupos, historicamente mulheres ou culturas não ocidentais, por exemplo, podem ter desenvolvido práticas cognitivas baseadas fortemente na empatia e na interconectividade. Então, existem outras culturas que pensam de uma outra forma, podem pensar em interconectividade, podem raciocinar de um modo mais empático, talvez, e esse raciocínio empático, esse ter empatia, para eles seja um sucesso cognitivo, mas se a gente não conta como sucesso cognitivo e simplesmente como uma expressão, a gente conta como uma simples expressão da subjetividade, que não é sucesso, então a gente está excluindo esses povos, essas pessoas historicamente excluídas, né? Então, tem todos esses pontos. Silenciamento. Ao rotular essas percepções como não conhecimento, o sistema retira o poder de fala desses sujeitos. Eles são prejudicados e injustiçados, porque suas verdades não são aceitas no tribunal da razão, mesmo que sejam precisas. Então, pode ser que você precisamente detecta quando alguém está passando mal, né? Vamos dizer que a pessoa está em crise lá, embora você não saiba exatamente o que a palavra para o passar mal da pessoa, o que exatamente está acontecendo, mas você sente uma empatia por ela, né? Você então tem esse raciocínio empático, esse modo de pensar empático, mas isso não vai contar como uma forma de conhecimento. O saber que a pessoa tá passando mal via empatia não vai contar como conhecimento, porque você não consegue conceitualizar, e isso é excludente, né? Resumo do exemplo. O exemplo ilustra que a injustiça não ocorre apenas quando alguém mente ou ignora um fato, mas quando a própria régua usada para medir a verdade é torta, favorecendo certos tipos de percepção. Aqui ele colocou fria, objetiva e descartando outros tipos de percepção, como a empatia, que é mais subjetiva, né? E que poderia contar como algo relevante. Certo? Então, dependendo do modo como a gente vai pensar aqui o que conta como sucesso cognitivo, a gente pode ser excludente e a gente pode gerar o que nós chamamos de injustiça epistêmica. Nós podemos, na nossa prática epistêmica cotidiana, e mesmo nessas linhas teóricas, né, a gente pode ser injusto epistemicamente porque, por exemplo, a gente pode carregar preconceitos, o nosso modo de pensar exclui outros modos de pensar, e assim por diante. E é justamente aqui os danos e erros epistêmicos que vão ser falados no 1.6, é bastante interessante aqui, até menciona a Miranda Fricker, né, Dodson,
e outras autoras e autores que falam sobre essas injustiças epistêmicas, né, esses danos epistêmicos. Tá? Então, aqui tem uma pegada bastante social da epistemologia, que não é puramente a epistemologia feita em primeira pessoa, pensando nas crenças apenas, né, mas pensa também outros fatores, outras coisas são importantes, como contexto de fala, né, como os diferentes modos, em diferentes culturas de se perceber o que conta como conhecimento, etc. Então, gente, um pouco desse parágrafo aqui foi mais para apresentar o que vem depois, né? Então, a gente pode obstruir alguém de ter sucesso cognitivo, a gente pode impedir que alguém tenha sucesso cognitivo dependendo do modo como a gente está pensando, dependendo do que a gente está contando como sucesso. Tranquilo? Então, deixa eu só voltar aqui. O que torna algo sucesso cognitivo, em síntese? O que torna algo sucesso cognitivo vai variar conforme a linha de pensamento, e conforme a linha de pensamento você pode gerar certos preconceitos e certos danos epistêmicos. Tranquilo? Então, veja só, o autor aqui, ele dá exemplos de algumas correntes filosóficas e ele faz uma abstração muito grande do primeiro, do que vai contar como sucesso cognitivo, né? Então, e depois quais são as implicações disso, né? Dependendo do modo como você conta algo como sucesso cognitivo, vai ter certas implicações. Um outro jeito vai ter outras implicações, né, que podem ser danosas ou não, etc. Certo, gente? Então, eu sei que não ficou absolutamente claro e evidente usar os termos cartesianos, né? Todos esses parágrafos aqui, todas essas linhas de pensamento, mas eu acho que de uma forma geral, né, dá para a gente pensar. Eu não pude esmiuçar coisa por coisa, como eu fiz anteriormente, infelizmente, né, por questões de trabalho e tudo, mas deu para ter uma ideia. O que vocês acham? Se vocês é bem interessante também, gente, pensar que esses conceitos novos, né, do ponto de vista da injustiça, porque aqui a gente faz uma intersecção da ética com a epistemologia. Então, a gente começa a pensar em critérios éticos dentro da própria epistemologia para não excluir pessoas, por exemplo. Isso é interessantíssimo. Então, quem tiver interesse, né, por esse campo, tem lá a Miranda Fricker, escreve um livro que é Injustiça Epistêmica, que é bem interessante, vale muito a pena ser lido. É uma filósofa, assim, com essa obra, faz um trabalho seminal, e depois é estudado, desenvolvido por outros filósofos. Se vocês tiverem interesse por isso, é bacana. Qual é Bacana. o nome dela mesmo? É Miranda Fricker, deixa eu ver aqui, vou botar no chat. Miranda Fricker. Uhum, essa aqui. Ah, Aí obrigado. o texto é Injustiça Epistêmica. Você pode compartilhar comigo esse arquivo também? Está grifado até melhor. Ah, sim, sim. Claro, posso compartilhar. Eu mando no grupo lá de WhatsApp, o Tá, arquivo grifadinho, né? eu agradeço, meu Deus. Tudo bem, gente? O que vocês acham aí? Deu para ter uma ideia, mais ou menos, do que a gente está tentando falar nesses pontos aqui? Então, acho que o próximo grupo dá para a gente seguir com 1.6, né? Eu vou tentar dar uma pesquisada maior, né? Porque fazer uma análise mais detalhada, se o tempo de trabalho me permitir, né? E aí a gente retorna, então, com as injustiças epistêmicas, os danos e erros epistêmicos. Tá bom? Perfeito. Obrigado, Osés, pela
apresentação foi excelente. Obrigado. Obrigado. Ok, então, mas vocês gostariam de comentar, falar mais alguma coisa antes da gente encerrar, se despedir? Mesmo coisas de caráter prático? Não? É interessante nessa parte aí foi o que você falou, né? Que a discussão sobre o sucesso cognitivo não é só uma atividade abstrata, né? Teórica, né? Ela tem aí, né? Uma conexão também com discussões de ordem prática, de ordem moral, de ordem política, tem a ver com o poder, né? Sim. Então você vê aí na questão do contratualismo, né? Então você vai envolver os tipos de acordos, né, ali que são, né, definidos, né, dentro da sociedade para estabelecer aquilo que merece crédito, aquilo que merece confiança, né? Então, a injustiça epistêmica, ela pode justamente ter origem nesses contratos. Então, é uma coisa muito mais institucional, né, de uma certa configuração do que propriamente ou meramente teórica, né, teórica no sentido do meramente abstrato, né, independente desse nível prático, ético e político, né. Quando você fala aí do consequencialismo, né, a gente discutiu os valores, né. Então, os valores podem ser valores teóricos, como, por exemplo, você reduzir a chance de errar, né. Você tem sucesso porque você atende a certos valores que te aproximam da verdade e te distanciam do erro, né? Então, o consequencialismo ele tanto vai nessa linha, né, de valores epistêmicos, mas você também pode ir numa linha de valores práticos, né? Então, aquela crença ela obtém o sucesso porque, né, porque ela porque tem um outro valor que é relevante, um outro valor prático que é relevante, como a viver bem, né? Ou ter sucesso reprodutivo, como ele colocou aí, né? E por fim, aí a corrente. E aí, como é que a gente pode pensar em justiça epistêmica em termos aí do consequencialismo, né? Qual seria qual seria aí o problema, né? Então, para cada para cada uma dessas lentes, né? Isso vai ter uma implicação na forma como nós entendemos a injustiça epistêmica. Então, toda essa parte aí, ela proporciona justamente essa conexão, né, da nossa discussão epistemológica com a discussão que também é política, né? A injustiça epistêmica, no final, é uma conexão do conhecimento com certos fundamentos políticos. Sim. Então, foi bem legal aí, José, essa... Legal? Né? Bacana, bem... O constitutivismo, né, tem que atingir um alvo inerente, né, de uma determinada faculdade, né, então a função aí ela está vinculada a um certo propósito, e aí isso aí também pode ter implicações na nossa, dependendo da lente, né, você vai ter uma forma de compreender também o tipo de injustiça, né, que ela implica. Sim, exatamente. É muito bacana a tua síntese global dessa parte aí, pega bem nos pontos mesmo importantes. Justamente, a gente vai poder aprofundar, então, né? Eu acho que o próximo encontro vai ser interessante justamente por causa disso. A gente entra mais nessas discussões que envolvem ética, política e tudo mais, né? Correntes feministas da epistemologia,
Então, a gente vai poder aprofundar um pouquinho isso, e aí eu vou tentar buscar também os exemplos, né, com ajudas externas ao próprio texto, não texto. Um professor meu sempre fala, um texto nunca pode ser lido pelo próprio texto, porque ele vai ter coisas que não... Você vai ter que buscar fora, não adianta. Nesse caso aí, né, o mais recomendável seria ler os filósofos que estão ali, mas isso levaria, sei lá, muito tempo para ler cada um dos artigos que estão sendo citados ali, né? Como uma forma de encurtar isso, a gente usa a inteligência artificial, que infelizmente eu não pude utilizar muito, né, nessa leitura, mas eu vou tentar usar mais nas próximas e buscar também mais referências externas. Beleza, então é isso, gente. Um abração para vocês, fiquem bem, a gente continua conversando pelo grupo. Tchau, um abraço.